Salve, meus irmãos, saudações a todos. Quero cumprimentar vocês aí. Meu nome é Marcelo Gustavo e faço parte aqui também da equipe do Estúdio Maçonaria. E a gente está estreando hoje um novo quadro aqui em nosso canal, que é o Café com Tassi. A gente vai explicar melhor um pouquinho sobre o que é esse quadro. Então, as boas-vindas aí do nosso anfitrião. Sejam bem-vindos aqui à cozinha da minha casa. Então, vocês aí que acompanham o Estúdio Maçonaria e que fizeram as perguntas lá, eu explico? Pode explicar? Pode explicar. A gente fez uma pesquisa, eu pergunto para ele, gente, porque ele que é o chefe aí, viu? A gente fez umas perguntas lá na pesquisa e uma das perguntas dessa pesquisa básica que a gente fez foi: se vocês pudessem tomar um café com Tassi, que pergunta vocês fariam para ele? Quais seriam essas perguntas? Essas perguntas foram tão interessantes que o Marcelo teve a ideia de criar um quadro para o canal com essas perguntas. E cá estamos hoje. E vale ressaltar que foram mais de 100 irmãos que participaram da pesquisa e essa questão gerou mais de 40 perguntas. A gente totalizou aí 42 perguntas nesse título aí, né? Se você pudesse tomar um café com Tassi, perguntar alguma coisa sobre maçonaria, o que você perguntaria? Gerou 42 perguntas. Então, são 42 questões que a gente pode debater aqui nesse quadro, só que ele não sabe o que ele vai responder ainda. Isso. Ele sabe quais são as 42 perguntas, mas ele não sabe o que eu vou perguntar aqui agora. Então, a gente vai tentar dinamizar isso em forma de um sorteio básico. E então a gente vai dar início a esse quadro perguntando da seguinte forma: fala aí o número de 1 a 42. 33. Então vamos lá, vamos ver qual é a pergunta número 33. Quais os principais autores maçônicos que você indica? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, os bons autores hoje no Brasil, eu tenho que destacar Kenio Ismail, que é quem abre as portas aí para levar a gente para uma escola autêntica de maçonaria em relação à maçonaria do Brasil. Ele já vem militando nisso há algum tempo, então ele é preciso destacar. Aí vamos ter os livros de João Guilherme, que tem uma pegada, eu chamaria uma coisa de almanaque, porque tem um humor ali na leitura. Bem ilustrado, né? É bem ilustrado, porque na verdade ele é ilustrador, mas ele tem a pesquisa, então nesse quesito a gente precisa destacar a importância que os livros dele têm. Os livros de João são mais focados no Hidjock, né? Ou ele também traz temas? Ele tem um livro que é O Nosso Lado da Escada, que é sobre os graus do Real Arco, os graus capitulares, né, do Rito de York. Mas ele tem os Fios da Meada, que é uma jornada maravilhosa sobre o rito escocês. Uma jornada histórica e uma jornada simbólica, porque o Fios da Meada foi a primeira edição e depois esse Fios da Meada virou 2 edições, ele virou Mais Fios da Meada, que é basicamente o primeiro livro expandido. Então, o primeiro, o Mais Fios da Meada 1, ficou com o aspecto mais histórico do rito escocês, e o Fios da Meada, Mais Fios da Meada 2, com um mergulho que ele faz em relação a os painéis dos graus, dos 33 graus, que ele redesenha com muita pesquisa. Então, bom, aí tem o Denizar, se eu não me engano, mas ele tem uns livros sobre o rito escocês também, que é maravilhoso. E não posso nem falar de autor, mas eu posso... Livros, né? Livros, Isso do Brasil, né? A pergunta foi do Brasil ou foi geral? Foi geral. Então tem que incluir aí Harry Carr, com seu ofício maçom, que é indispensável. E tem também o Cooper, que é ele é o bibliotecário da Grande Loja da Escócia, e ele tem livro também, publicado no Brasil em português, facilita. E o supra-sumo do livro zero, né, o ponto de partida aí, que é a Maçonaria para Leigos, que é do Rodap, que é basicão assim para todo mundo. Então, da gringa, eu falaria Rodap, Harry Carr,
e o Cooper. No Brasil, eu destacaria aí Ken Ismail, do João Guilherme, e tem livros assim que tem José Baeta, que tem um livro maravilhoso sobre rito moderno. Isso que eu ia falar. É um cara que hoje já tem que começar a constar. Tem o Clóvis, que lançou um livro, A Maçonaria Tupiniquim. Então é um cara que já precisa ser citado como, não é um autor renomado, mas são pessoas que se destacam aí na boa pesquisa maçônica e que já tem livros publicados, diferente de mim, né, que não tem livro publicado. Inclusive, vale ressaltar que dois desses autores que você falou, além de ter livros publicados, tem blogs que são fontes de pesquisa também, que eles vão alimentando, que é no caso, no Esquadro e o Prumo de Irã de Luciano Rodrigues. Ele não tem livro publicado, mas o Prumo de Irã é mas como uma fonte de pesquisa na web. Fonte de pesquisa na web. E o Maçonaria Tupiniquim tem o site e tem o livro. Então, essa galera aí, pra mim, é referência total. Bacana. Então, fala aí outro número. Lembrando que a cada vídeo a gente vai responder 3 perguntas das 42. E nada impede também dos irmãos comentarem aí e deixarem mais perguntas para os próximos vídeos que a gente vai postar aqui nesse quadro. Vamos lá, fala aí um número aí de 1 a 43. Número 7. Vamos lá. Como não se sentir deslocado sendo aprendiz numa loja em que todos são amigos há muito tempo? Bem, você entrou numa loja muito provavelmente porque um amigo seu te chamou. Com certeza. Então, eu acho que a forma de não se sentir deslocado, onde todo mundo é amigo há muito tempo, é se aproximar na loja de quem te chamou. E aí, naturalmente, você vai ser inserido naquele ciclo maçônico onde esse seu amigo que te chamou para maçonaria está inserido. É importante, desculpa te interromper, mas é até importante contextualizar o que pode ter originado, né, a pessoa ter feito essa pergunta. Tentar contextualizar o que passou pela cabeça do irmão que se sentiu à vontade para fazer essa pergunta. Eu imagino que talvez ele tenha encontrado uma certa panela. Por exemplo, vamos pensar em um contexto em que um candidato à maçonaria que não seja demolei inicia em uma loja que as pessoas são majoritariamente demolês. Então aquele cara está iniciando numa loja que tem gente que se conhece ali há décadas. E ele que não tem aquela vivência de décadas está entrando na loja agora. Não tem nem como comparar. Eu tenho uma relação com você de 15 anos e ele está chegando agora. No entanto, ele está chegando agora, aí eu endosso, ele está chegando agora através de alguém. Ele não caiu de paraquedas na loja, alguém chamou. Então, como a gente é adulto na maçonaria, eu até entendo isso, um receio maior entre os demolês, o filho de jockey, mas a gente é adulto. Então, um adulto ele tem que ter a tranquilidade de virar para o cara que chamou ele para maçonaria e falar assim, pô, velho, eu tô meio deslocado aí, me insere mais. Tipo assim, pô, você me chamou para cá, né? Não precisa ter vergonha. Eu acho que o mais importante é, se você está se sentindo assim, para responder essa pergunta se você se sente assim, não tenha vergonha de falar que você se sente assim. Seja com o indicador, quem lhe avalizou, né? Seja, o que a gente chama de padrinho, né? Não sei se eu gosto muito dessa palavra, eu sou meio incerto com o uso dessa palavra. Mas seja com quem garantiu por você para entrar, ou com o mestre da loja, bicho. Você vira lá pro mestre e vira assim, venerável. Pô, velho, tô meio deslocado aqui. Porque o venerável mestre da loja, ele tem que ser a pessoa onde todas as aflições da loja... Gestão de pessoas. Que é a gestão de pessoas. Ele não é o gestor, ele não faz a gestão dos recursos humanos ali. Então, esse tipo de aflição precisa chegar até ele. O que não pode ter nunca é silenciamento sobre qualquer questão. Pessoal, administrativa, qualquer questão. Está gerando alguma coisa? Conversa. Precisa conversar. Mas a gente pode entender, então, que a responsabilidade é tanto do aprendiz quanto da loja, né? Ele tem a parcela dele de responsabilidade. Por sermos adultos, somos adultos, velho. Você tem a parcela aí de romper isso. Então, da loja, enquanto instituição, da loja enquanto grupo coletivo, mas individualmente, do venerável mestre, enquanto líder do grupo, ele é o líder do grupo. Do indicador,
que é quem traz essa pessoa, a pessoa não tem envolvimento com maçonaria, você puxa ela para dentro, você é responsável por essa pessoa. E do indivíduo em si que está sentindo. Porque às vezes não dá para saber que o cara está se sentindo assim. Você acha que está tudo bem. Aí quando você só percebe quando evadiu. Evadiu porque eu estava desencaixado. Moço, você não falou antes. Agora, não sei se vai ter, eu realmente não lembro se vai ter alguma pergunta aqui nesse sentido, dentre essas 42, mas talvez seja o caso de comentar também sobre... A gente sabe que, infelizmente, algumas lojas têm, de certa forma, como é que eu poderia colocar, um preconceito contra o aprendiz, né? Aí já entra num outro desdobramento, em outro tema que realmente é um outro contexto. É algo para se falar. Não é algo desencaixado em função das pessoas se conhecerem há muito tempo. Sim. É um outro contexto, é um contexto mesmo de uma distorção, um desvirtuamento da maçonaria mesmo, quando o aprendiz não é tratado com o respeito que ele merece. Porque se uma pessoa chegou ao ponto de ser cogitada para entrar na maçonaria, ele é, no mínimo, bem visto na sua comunidade. Como é que você chama uma pessoa que é bem vista na comunidade, bem quista, em qualquer grupo que ele esteja inserido? Porque se ele foi chamado para ser maçom, ele conhece alguém, ou é na família, ou é no trabalho, ou na rua, de algum lugar ele conhece alguém para entrar na maçonaria, porque essa é a regra do Brasil. Então eu posso falar tranquilamente. Por mais que nos Estados Unidos tenha lá o Ask One to Be One, que o cara é incentivado a pedir para entrar, aqui não. Eu sou favorável do cara pedir, mas aqui a nossa cultura é do convite. Então se ele está dentro, convite ele recebeu. Então a pessoa que convidou, identifica nele qualidades de adulto. E quando fala de adulto é muito importante isso. Porque às vezes ele fica velho e parece que ele não quer amadurecer. Mas, pô, se o cara é adulto, ele tem compromissos com o trabalho, compromissos familiares, compromissos profissionais, compromissos financeiros. O cara tá nesse contexto de vida adulta e chama para mais uma responsabilidade. Aí esse cara entra na maçonaria, você quer diminuir ele? Mas peraí. Às vezes o cara pode ser um médico na vida o cara é um doutor em história medieval. O cara é doutor em história medieval. Aí entra na maçonaria... É tratado como um aprendiz fica na sua aí, que você não sabe nada. Peraí, meu amigo, eu tenho um doutorado em história medieval, eu posso falar disso que vocês estão falando aqui com muito mais propriedade. O cara, ele tem um mestrado em teologia. Aí a gente está lá contando as histórias bíblicas com aquela raso, com aquela profundidade baixa que, em regra, se tem. Aí tem um cara lá que tem um mestrado em teologia, ele é aprendiz. Fica na sua aí, que você é aprendiz. Não, peraí. Vamos aproveitar que a gente tem aqui, ó, um cara que tem formado em teologia na nossa loja, aprendiz na nossa loja. Isso é prata da casa, tem que ser valorizado. Pode ser mestre naquele assunto, naquele conteúdo. Ou não, vamos colocar que ele é um cara que não tem nem essa formação acadêmica, ele não tem essa jornada formal. Essa base intelectual, né? Essa base da educação formal. Que tem que separar a questão da educação formal com a questão intelectual. Então ele não tem essa base da formação formal, da educação formal. No entanto, ele é uma pessoa que carrega muita sabedoria consigo. Pela experiência de vida, às vezes uma pessoa mais velha, ou alguém que passou por muita dificuldade, é jovem ainda, mas passou por muitos desafios durante a jornada, então já carrega uma carga de experiência que gerou sabedoria para ele. O fato é, se ele foi digno de ser indicado para a maçonaria, ele merece o respeito e ser ouvido. Como é que o cara era bom para ser maçom e depois que ele entra ele entra na maçonaria, ele deixa de ser bom para ser ouvido? Nada justifica nenhum tipo de humilhação ou constrangimento em relação ao grau que ele ocupa. Perfeito. Então, nada justifica. Isso é uma corrupção das virtudes da maçonaria, porque a maçonaria a gente se reúne no nível. E isso é parte da doutrina maçônica. Existem graus da maçonaria que os ensinamentos do grau da maçonaria não servem só a quem tem o grau, não. O ensinamento de qualquer grau da maçonaria serve para toda a maçonaria. A diferença é que para você receber aquela lição, você precisou de um certo tempo. Mas uma vez que aquela lição existe, você tem que aplicar ela para todos. E tem um grau da maçonaria que fala sobre o último que chegou tem tanto direito como aquele que chegou primeiro. Não, 10ª hora. Aí eu cheguei só agora. Mas, meu amigo, se você chegou só agora,
Você chegou pela mesma porta que eu. Você entrou e fez o mesmo juramento que eu. Sobre você está o manto dos mesmos direitos que eu tenho. Então é nisso que eu vou lhe respeitar. Você deu um spoiler aí de um dos graus, dos altos graus do Rito de York. Não vamos falar sobre isso, mas é um assunto que dá mais um café aí, é um assunto bem interessante. Pois é, isso aí. Vamos lá para a terceira pergunta para a gente fechar esse primeiro vídeo aí. Fala aí o número de 1 a 42. 42, que é a verdade do universo aí, de acordo com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Bora lá. Você tem tempo suficiente para fazer esse trabalho que você faz no estúdio de maçonaria com coração e sinceridade? Tipo, sua vida pessoal e profissional te possibilita isso? Eu não tenho tempo suficiente, não. Mas o chamado do coração, como é que falei? Para fazer esse trabalho com coração e sinceridade. Pois é. O desejo profundo, a verdadeira vontade do meu coração de realizar isso, e por ser do fundo do meu coração é sincero, para fazer isso eu preciso necessariamente sacrificar outros aspectos da minha vida. O profissional nem se fala, né? O quanto de sacrifício envolve. Eu sou corretor de seguros, mas para fazer esse trabalho, uma parte da minha dedicação... De certa forma vai ser uma abnegação. Não tem jeito. Eu tenho, todo mundo só tem 24 horas no dia. Eu preciso ler, preciso estudar, preciso... Enfim, para saber essas coisas que eu sei de maçonaria, eu deixei de saber um bocado de coisa lá, para ser um melhor corretor de seguro, um melhor empresário, me aprimorar nisso, porque eu me aprimoro na maçonaria. Não tem jeito. Posso me dedicar. O tempo que eu estou frequentando loja, indo em reuniões, visitando loja para ter essa vivência maçônica que eu gosto, eu deixo de ficar em casa. É sacrifício de tempo de ficar com minha filha, com minha esposa. Então não tenho tempo. Mas a gente faz o tempo. Com coração e com sinceridade. Com coração e com sinceridade a gente faz as escolhas, sacrifica algumas coisas, mas o que eu tenho mais sorte é que tanto no meu trabalho como na minha família, eu tenho suporte. E essa que é a grande questão. Não é o fato de eu ter tempo. E talvez seja aí onde a pergunta não é exatamente no alvo. A pergunta mais correta é se eu tenho suporte. Porque com o suporte... Possibilita. Então, quando eu era demolei ativo, eu tinha suporte da minha mãe e dos meus pais. Quando eu iniciei na maçonaria e eu tive suporte. Quando eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, que é essa corretora de seguros, eu tive suporte dele para poder ser grande mestre da Bahia, por exemplo, e muitas vezes viajar na quinta-feira à noite, só chegar terça-feira de manhã, porque eu viajava de ônibus na Bahia, era uma confusão. Então, realmente, não basta, né, ter a intenção, tem que ter o suporte. Tem que ter o suporte. Então eu tive suporte, eu tive condição. Então, para ser grande mestre da Bahia, por exemplo, eu nunca conseguiria fazer o trabalho que a gente fez de excelência, não sei o que estou falando, são os resultados do Supremo Conselho. Então, olha lá os resultados que o Supremo Conselho da Demolei do Brasil apresentou para a Bahia de 2016 a 2018, vai ter os resultados. Mas por que isso foi possível? Sacrifício pessoal, sacrifiquei minha família, sacrifiquei meu trabalho. Mas isso só foi possível porque as pessoas do meu trabalho e os membros da minha família me deram suporte. Então, aí é a grande questão. Bacana. Qualquer pessoa que tiver suporte para realizar, consegue, desde que tenha o coração bem intencionado e a sinceridade. Mais tempo? Ninguém tem mais tempo, não. Ninguém tem tempo para nada mais, não. O tempo tem que desdobrar. Tem que usar com sabedoria a regra de 24 polegadas. A regra de 24 polegadas certinho aí. É isso. A gente finaliza, então, esse primeiro vídeo do quadro Café com Taças. Como vocês podem ver aí, é um vídeo sem cortes, é um papo fluido aqui, um bate-papo informal, onde a gente vai debater assuntos da vida pessoal de Tarsis aí, que está à frente do projeto Estúdio de Maçonaria e também da maçonaria universal, da maçonaria no Brasil, aspectos aí que envolvem os ensinamentos da nossa instituição. E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí no grupo de sua loja com os irmãos que você acha que vão gostar.
E aí, passei sua mensagem final. Compartilha o vídeo, dá um like aqui para esparramar ele para mais gente, se inscreva e assina o sininho. Aprendi tudo agora do negócio dos YouTube agora. É isso mesmo. Compartilha, dá o like, se inscreva e ativa o sino, porque aí quanto mais pessoas fizerem isso, a gente vai ter alguns ganhos em relação ao canal, de mais ferramentas disponíveis para a gente. Alcance e implementar algumas coisas no canal que só se fizer isso a gente consegue. Valeu, até a próxima.